A única solução do país é voltar o presidente Bolsonaro. Eu tenho fé, Pitoli. Hoje é dia de São José. São José, né, o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. São José, quais são as principais virtudes dele? Força, trabalho e a maior de todas, Pitoli, fé inabalável. A fé é inabalável. Então, eu acho que tudo isso aí tá bem construído, tá bem colocado e a gente só tem agora que fazer o nosso trabalho e continuar batendo firme e forte, porque o bem vai prevalecer. Cara, sensacional. Sensacional essa jogada de mestre. E aquela coisa, se a situação tava muito ruim, se a situação tava horrível, se nós não conseguíamos ver uma luz no final do túnel, essa jogada do Eduardo Bolsonaro foi de mestre. É que eu falo pra você. Análise é todo dia. Todo dia a situação muda, tá? Atenção, Brasil! Eduardo Bolsonaro vira o jogo e tudo pode mudar. Desde os Estados Unidos, ele dá um checkmate no Alexandre de Moraes, que pode livrar o seu pai da cadeia. Isso mesmo, o presidente Bolsonaro pode se livrar da cadeia pela ação, pela jogada de mestre do Eduardo Bolsonaro. Porque, de acordo com o que nós estamos vendo agora, o Alexandre de Moraes, em total desespero, teve uma reunião de emergência. Reunião de emergência. Sem contar que o Gonê tinha recebido, olha, dá a resposta em 5 dias. O Eduardo Bolsonaro vai para os Estados Unidos, já se passaram 18 dias e nada. De repente, aquilo que ele não tinha nenhuma pressa, ele viu Eduardo Bolsonaro dizendo que não volta para o Brasil, aí a loucura entrou e na hora ele decidiu. E, pessoal, 3 horas depois, o Alexandre de Moraes, desesperado, ele arquivou tudo. Mas peraí, vocês não tinham pressa? Como que uma coisa que não tinha pressa... Porque a primeira desculpa era, por que você bloqueia ou não bloqueia o passaporte do Eduardo Bolsonaro? Não, é que não tem problema, nós não temos nenhuma pressa, vou deixar tomar essa... vou resolver isso mais tarde. O Eduardo Bolsonaro, numa forma bombástica, ele diz que não volta mais ao Brasil, né? Pegou uma licença de 120 dias. Lembrando que o pacotão que saiu também na Metrópolis era de 120 dias. Então, olha só que coisa estranha. O Trump está esperando 120 dias e Eduardo Bolsonaro esperando 120 dias. O que irá acontecer nesses 120 dias? Vai no comentário e coloca pra gente aí pra entender isso aí, né? Mas os dois estão esperando 120 dias. Depois que o Eduardo Bolsonaro falou isso, uma pressa geral. O Gomes na hora, bum, tá aqui. Não vou pegar o passaporte do Eduardo Bolsonaro. E umas 2, 3 horas depois, bum, Alexandre de Moraes. Ele pegou, jogou tudo fora, arquivou tudo. Olha o desespero. Vocês não estavam com pressa, agora por que estão com tanta pressa? Então vamos falar sobre isso. Esse checkmate que pode ter mudado todo o jogo. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque precisamos vencer. E junto nós venceremos. Cara, notícias bombásticas agora nessa manhã. Dá o joinha, compartilhe, porque isso é bombástico. Primeiramente, vamos botar um vídeo aqui com o amigo na trincheira. Eu acho que foi o Sérgio que jogou esse vídeo lá, que ele é muito interessante. Olha só isso aqui. Vou falar para vocês o porquê que ele está certíssimo. Quanto tempo demorou para o PGR responder ao pedido do PT? 18 dias. Depois que ele anunciou que ele não voltaria ao Brasil, demorou 2 horas, Pitoli. Na sequência, Alexandre de Moraes arquivou o caso. Isso, eu vou fazer uma... Parando aqui, só para você explicar. Vou deixar o vídeo todo para você entender. Vamos lá. Primeiro, não tinha pressa. Quando o Eduardo jogou a bomba, 2 horas depois o PGR resolveu. E umas 3 horas depois resolveu. Ué, não tinha pressa? Por que estão com tanta pressa agora? Desespero. Sinal de desespero. Vamos lá. Uma comparação bem clara para vocês.
Imagina uma armadilha que está colocada na sua frente. O caçador maldoso vai lá e coloca a armadilha na trilha. E você vê aquela armadilha. E você dá a volta nela. O que o caçador vai fazer? Ele tira a armadilha do lugar. É exatamente isso que significa a opinião do PGR e depois o arquivamento do pedido pelo Alexandre de Moraes. Ali eles deixaram claro. Diga. Vou te interromper porque vai em cima desse ponto, Bilinski, eu quero te ouvir, porque você sabe, eu vejo você como um homem que tem uma visão além do alcance, até pela escolha da tua carreira. Quem escolheu ser o que você é na vida como delegado, agente de segurança, tem uma visão além do alcance. O que eu vejo também com relação à questão do Paulo Gonet ter segurado até então a decisão era justamente para pressionar, né, para jogar com essa situação a ponto de estar comigo a carta agora, né, a rodada está comigo, eu faço o que bem entender. Eduardo, cai aqui no Brasil para você ver o que eu faço com você. Eu entendo que ele jogou com esse prazo, não cumpriu os 5 dias determinados lá atrás, justamente para poder ter Eduardo nas mãos, né? Ótima pergunta, né? Vamos ver a resposta do nosso deputado, mas a analogia do deputado foi sensacional. Você arma uma armadilha, né? A armadilha estava ali, você viu a armadilha, você passa do lado, o que o caçador faz? Ele viu que você observou a armadilha. Então você pega a armadilha e você guarda a armadilha. Você vai ter que botar essa armadilha em outro local, entendeu? Outro local. Então, exatamente o que foi feito. Eles montaram a armadilha, aí tiveram que tirar a armadilha e guardar. Vão preparar a armadilha de novo. Mais ou menos isso. E é exatamente isso. Isso eu tenho certeza. Mas o arquivamento, né, a opinião do PGR e o arquivamento sequente, ele deixa claro que aquilo ali era uma armadilha por Eduardo. Isso. Então, da mesma forma que nós estamos comemorando a eleição do Donald Trump, que nós estamos acompanhando de perto todas as ações dele, o inimigo também está. O inimigo também está prestando atenção. E ele sabe que vai ter consequência. E o pessoal falou, Paulo, você é a favor de sanções ao Brasil? Isso aí é traição. Não, as sanções não vão ser contra o Brasil. As sanções vão ser contra pessoas específicas que desrespeitam a liberdade de expressão, que desrespeitam o funcionamento dos negócios internacionais. E essas pessoas têm nome, sobrenome e CPF. E têm bens fora do Brasil. Então, a gente sabe que as sanções virão. A gente sabe que o Eduardo tem um papel muito importante e estratégico na articulação que existe entre a verdade do que acontece no Brasil e a visão que os Estados Unidos têm do que acontece no Brasil. O Eduardo está lá, a portas fechadas. E é isso que incomoda a esquerda, é isso que incomoda o inimigo. Então o inimigo vê uma chance para segurar o Eduardo, vê uma chance de neutralizar o papel dele. É óbvio que eles vão, de acordo com essa chance. É óbvio que eles vão aproveitar a oportunidade de colocar a cabeça do Eduardo na guilhotina. É isso que você quis dizer, né? O Gonet tinha a guilhotina na mão. Ele podia soltar a corda a qualquer momento. Era isso que eles queriam. E o Eduardo deu o golpe mais certeiro de todos. Sabe aquele Osotogari bonito que o cara cai de costas e dá o ipom? É exatamente isso que ele fez. Ele jogou a carta ali, ó, o mais 4, né, do Uno. Ele jogou e falou assim, ó, quer saber, vocês não vão me parar, vocês não vão me impedir de fazer o meu trabalho. Eu me afasto da Câmara, eu fico nos Estados Unidos, não tem nada que vocês possam fazer. Isso aí, meu irmão, o desespero que isso deve ter causado, a gente vê, né? Você foi comemoração da esquerda, fujão, não sei o que, as palavras que eles estão utilizando. Eles estão na mão, não passa nem Wi-Fi. Porque todo o plano que eles tinham traçado para segurar o Eduardo, para botar uma rédea nele, para sufocar ele, esse plano foi por água abaixo. O Eduardo agora tem 141 dias de liberdade nos Estados Unidos.
garantidos. Garantidos. Então eu tenho certeza absoluta que essa decisão foi extremamente acertada. É uma decisão que fortaleceu demais a direita, fortaleceu demais a oposição, fortaleceu demais o presidente Bolsonaro, e tudo isso só se confirma, né? Olha a pesquisa de hoje mostrando que a população considera o governo Lula pior do que o governo Bolsonaro. Veja a resposta do mercado financeiro dizendo que ninguém confia no Haddad. O futuro financeiro do Brasil está jogado às traças. Então, meu irmão, é uma questão de tempo a gente ter não só a maioria, a gente tem a maioria absoluta dos brasileiros com a certeza absoluta de que a única solução no país é voltar o presidente Bolsonaro. Eu tenho fé, Pitoli. Hoje é dia de São José. São José, né, o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. São José, quais são as principais virtudes dele? Força, trabalho e a maior de todas, Pitoli, fé inabalável. A fé é inabalável. Então, eu acho que tudo isso aí está bem construído, está bem colocado e a gente só tem agora que fazer o nosso trabalho e continuar batendo firme e forte, porque o bem vai prevalecer. Cara, sensacional. Sensacional essa jogada de mestre. E aquela coisa, se a situação estava muito ruim, se a situação estava horrível, se nós não conseguíamos ver uma luz no final do túnel, essa jogada do Eduardo Bolsonaro foi de mestre. É que eu falo para você. Análise é todo dia. Todo dia a situação muda, tá? Vou dar um exemplo para você. O Brasil, naquela época, na Copa do Mundo, que o Brasil levou uma surra, o Brasil com o Neymar era uma coisa. O Brasil sem o Neymar era outra coisa. Então, se você fizesse uma análise, vai jogar o Brasil completinho, com o Neymar, com outro zagueiro que foi expulso, completo, contra a Alemanha. Cara, a sua visão era uma. Sem o Neymar, é outra. Análise é a mesma coisa. Análise antes do Eduardo Bolsonaro dar um checkmate, ela é uma. Depois do checkmate, é outra. As coisas começam a mudar. O que nós fazemos é a possibilidade, a probabilidade. Ela agora aumenta em nosso favor. Por exemplo, vamos tentar mostrar para vocês uma coisa aqui. Quem é que tá aqui e fala assim, Fábio, eu tô nessa fé. Eu tô nessa fé. Bota aí, eu tô nessa fé. Eu tô vendo as coisas estão mudando pro nosso lado. Essa jogada do Eduardo Bolsonaro, ela foi fundamental para nossa vitória. Compartilhe com seus amigos, que é importante. Vá no comentário, compartilhe com seus amigos, é importante. Olha só essa semana. Só essa semana. Vamos lá. Olha isso aqui, ó. Falei sobre isso com você. Trump estuda pacotão de sanções a autoridades. E aí vem aquele negócio que é muito intriguing, muito assim, fica na nossa cabeça, né? Que aqui esse número aqui, ó. Esse número aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ó. Auxiliares de presidente Donald Trump na Casa Branca elaboram um texto que, além de definir punição ao ministro Alexandre de Moraes, então isso aí vai ser feito, como o deputado falou, punição Alexandre de Moraes, ao seu CPF, a ele. Também estabelece o prazo de 120 dias para o Departamento de Estado norte-americano apontar mais integrantes, ou seja, primeiro ele vai para cima do Alexandre de Moraes, bum, sancionado, bum, né, o que a gente chama pena de morte financeira, e aí vamos dar 120 dias para alcançar mais pessoas. Por que 120? O Eduardo Bolsonaro pega 120 dias. E o Trump vem com esse número de 120 dias. Muito estranho. Vamos lá que tem mais. Essa aqui saiu fresquinha. Vamos aqui, saiu fresquinha. Fresquinha para você. Vamos lá. Fresquinha. Olha isso aqui. Moraes dá jantar para a cúpula do Congresso e STF após decisão de Eduardo. Opa! Isso tá me cheirando desespero. Cheirinho de desespero. Depois do Eduardo... Então, jantar ocorreu na casa do Alexandre de Moraes e teve presença de Alckmin,
Gonet, Hugo Mota, Alcolumbre, Pacheco e ministro do STF e STJ. Mas peraí, uma das coisas que fez com que a Lava Jato fosse cancelada porque o Moro era isso, não era porque o Moro ficava conversando com essa galera? Mas o Alexandre de Moraes pode? Ah, entendi. É o desespero. Mas olha só, tem mais, tem mais. Isso aqui é velha mídia, tá, pessoal? Não sou eu não, tá? Isso aqui é a velha mídia. Não sou eu não. Vamos lá que tem mais. Olha só essa aqui. Olha que interessante. Olha que interessante. Olha isso aqui. Eduardo Bolsonaro deu um cheque em Alexandre de Moraes. Não sei se você joga xadrez, mas tem um cheque-mate e tem um cheque. O cheque é quando você ainda tem algum movimento. Ou seja, o presidente Donald Trump vai para cima do Alexandre de Moraes e aí começa a investigar os seus capangas. Se os outros juízes mudarem de ideia e trazer a normalidade ao Brasil, só quem se ferra é o Xandão e os outros continuam vivendo. O que seria normalidade? Bolsonaro candidato em 2026. Bolsonaro candidato. O Eduardo Bolsonaro acabou de dizer que é o seguinte, que os Estados Unidos não aceitará uma eleição suja. A eleição vai ter que estar limpa. E eleição limpa é com oposição. Eleição limpa é transparente. Então, olha só o que está acontecendo. Então, ou seja, está no cheque. Ele tem saída? Tem. Voltar à normalidade. Não prender o Bolsonaro. Deixar uma eleição limpa. Tem saída. Tem saída. Tá no cheque, não tá no cheque-mate. Tem saída. Olha só o que diz aqui. Né? Vamos ler rapidinho aqui o que diz aqui, porque é interessante. Claro que esse cara odeia o Bolsonaro, é um cara do Merdópolis, então você entende. Mas olha o que ele está falando. O STF vai condenar Jair Bolsonaro, mas Eduardo Bolsonaro deu um cheque em Alexandre de Moraes com a história de pedir asilo político nos Estados Unidos. No xadrez infantil da política brasileira, há uma semana do julgamento do STF que tornará Bolsonaro réu por tentativa de golpe, Eduardo Bolsonaro deu um cheque no Alexandre de Moraes, poucas horas depois do filho do ex-presidente anunciar que se licenciaria no cargo de deputado federal para se refugiar nos Estados Unidos, aonde pediria asilo político, ameaçando que estava de ter o passaporte preendido e até mesmo ser preso, Alexandre de Moraes arquivou a representação de parlamentares do PT que pediam a apreensão do documento de viagem de Eduardo Bolsonaro, alegando que ele feria a soberania nacional e chegaria mesmo a lesar a pátria, salve, salve, ao denunciar arbitrariamente, sempre suposto por favor, o STF no exterior. O ministro se baseou na manifestação igualmente tempestiva, por assim dizer, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que certamente não se comunica com os outros ministros do tribunal para combinar prazos das suas respostas oficiais, mas que deixou a impressão contrária. Isso aqui foi uma ironia, né? É claro que sim. Aqui ele vai falando um montão de besteira, né? Porque, cara, eu odeio o Bolsonaro, mas ele fala umas coisas aqui, fala do checkmate. Ele fala, ó, apesar do recuo de Alexandre de Moraes, Eduardo Bolsonaro deve permanecer nos Estados Unidos. O deputado se articula como político de base de Trump, de quem é amigo. Não subestime o bananinha, para que o governo americano imponha sanções a Alexandre de Moraes e ao seu entorno policial por atentarem contra os direitos humanos, e a humanidade inclui bolsonaristas para o desgosto dos petistas e vice-versa. Então tá tudo aí, uma matéria interessante que ele fala sobre o cheque que também recebeu. E o bicho tá pegando. Aí você tem o Lindinho, né? O Lindinho lá da Lava Jato, dizendo o seguinte, o cara falou abertamente, olha, que se voltar o Eduardo Bolsonaro, em outras palavras, nós iremos falar pro Alexandre de Moraes segurar o passaporte do cara. É tipo assim, vocês mandam nele? O que você espera e acontece? Então é um absurdo do caramba.
Eduardo Bolsonaro faz uma jogada de mestre. Agora nós começamos a ver o resultado da jogada do Eduardo Bolsonaro. O resultado é esse. Tá todo mundo tremendo de medo. Esse terremoto político chegando no Brasil. Vamos torcer para que coisas boas aconteçam, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês. Tenham um dia maravilhoso. Às 15 horas voltaremos a falar sobre mais coisas disso lá no nosso outro canal, no Fábio Tom, tá? Se você continuar aqui no vídeo, terminando, você será guiado à nossa live, que vai ser às 15 horas. Já dá um joinha lá, faz um comentário para que você possa participar, tá? Então Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.